E aí, gente boa, tão sentindo aquele cansaço que não dá trégua, sabe? Aquela sensação de carregar um fardo que ninguém vê, mas que, pesa uma tonelada na alma, todo santo dia. Às vezes, a gente pensa que esse peso invisível veio de uma rasteira que a vida deu, de algo que fizeram pra gente. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, ele brota do que a gente escolheu deixar passar, do que a gente decidiu tolerar? Pois é, meu amigo, é mais comum do que parece, e vamos desvendar isso hoje. Se você já se pegou nessa encruzilhada da vida, já chega se inscrevendo no canal para não perder os próximos mergulhos profundos nos mistérios da mente e para a gente seguir junto nessa jornada. A gente vive numa era onde volta e meia nos ensinam a engolir sapo, a aguentar o tranco, de boca fechada, a disfarçar o choro e a relevar, tipo assim, ninguém é perfeito, ou todo casal tem seus altos e baixos. E não é que, com essas frases de para-choque de caminhão, a gente vai de mansinho, dando um ok pro que machuca. É um nó que se forma, sabe? A gente troca paciência por submissão, agarra umas migalhas emocionais e chama isso de amor. Mas pera lá, será que é mesmo esse o tal amor? Ou será que a gente está se perdendo de si mesmo em meio a enredos que nos empurram para longe da nossa essência? Carl Jung, um gigante da psicologia, deixou umas pérolas que fazem a gente coçar a cabeça e pensar. Ele costumava dizer que boa parte da agoniana humana não nasce do que acontece com a gente, mas do que a gente permite que se repita, feito um disco riscado, sem nem pestanejar. Eita, essa fala mexe com a gente, né? Porque lá no fundo, a gente sente que o sapato aperta, que tem algo fora do lugar, que estamos esticando a corda da tolerância demais. Só que aí bate um medo danado. Medo de perder a pessoa, medo de ficar a sós, medo de encarar a verdade nua e crua. Mas se a gente não botar a cara para bater, esse medo vira uma âncora, nos mantendo atados em ciclos vampiros que sorvem nossa energia, nossa autoestima, a paz que a gente tanto busca. É por isso que, hoje, vamos botar os pingos nos is e falar de uns comportamentos inaceitáveis que, na visão de Jung, não dão para tolerar nem que a vaca tussa. Não é para virar um radical ou um ditador nem pensar. É para resgatar a sua coroa, para aprender a dizer sem culpa nem remorso, isso não é para mim. É para sacar onde a paciência bate no muro e onde começa o autoabandono. Então, respira fundo, meu caro, abre o peito e vem comigo nessa jornada, porque o primeiro passo para se livrar de um pântano que te adoece é ver que você não está condenado a morar nele. Tem uma história que a gente compra feito pipoca em cinema, vendida em filmes, novelas, nas baladas, até naqueles conselhos de vó, a de que amor de verdade tem que doer. É aquela coisa cheia de faíscas, discussões que viram gritaria, um ciúme que sufoca, um dramalhão danado, e no fim, uma reconciliação açucarada. Como se amar fosse uma prova de resistência, um cabo de guerra eterno, aceitando até o que arranha a alma e chamando isso de prova de amor ao próximo. Mas saca só, isso não é amor. Isso é uma baita confusão emocional. Jung, com a sabedoria que lhe era peculiar, já dizia que a gente precisa desemaranhar o sentimento genuíno da projeção que a gente faz em cima do outro. É que, muitas vezes, o que batizamos de amor é só uma carência fantasiada, um medo de voar sozinho, um apego à ideia de alguém e não à pessoa de carne e osso. E nessa dança descompassada, a gente vai se acostumando ao sofrimento latente, começa a achar que ser tratado com indiferença é coisa da vida, que viver pisando em ovos com o coração na mão é normal para não irritar a pessoa amada. A gente tolera grosserias que fazem o coração sangrar, ausências que gritam, desprezos que queimam, e ainda solta um ele é assim mesmo, ou ela tá numa fase difícil. Mas não é normal, não. O amor de verdade não faz a gente se perder na própria sombra, não rouba a nossa paz, não nos apequena, nem nos faz duvidar do nosso valor.
O amor que Jung desenhava é aquele que te encara com respeito, que acolhe suas vulnerabilidades com um carinho que conforta, não com um desprezo que dilacera. É aquele que te escuta, que se importa, mesmo nas suas falhas mais gritantes. Só que o que muita gente chama de amor hoje em dia explora justamente nossas feridas mais abertas. E aí vem a manipulação, o controle que enreda, o jogo psicológico que te deixa de cabelo em pé. Quanto mais a gente engole isso, achando que é fogo da paixão, mais a gente se afasta da chance de ter uma relação que seja um jardim florido. Ah, e tem um detalhezinho importante. Muitas vezes, quem está no meio do furacão nem percebe. O envolvimento emocional é tanto que a visão fica turva. E a pessoa fica ali, feito um cão sem dono, esperando que a outra um dia mude. É aí que o sofrimento vira rotina amarga, se instala como se fosse parte da mobília, e a gente esquece que amar, no fundo, nunca deveria fazer a gente gemer de dor. Jung diria que a gente precisa olhar com a bravura de um leão para essas paradas, que o autoconhecimento é a chave para parar de enfeitar o que machuca. Porque enquanto a gente ficar trocando intensidade por amor, a gente vai continuar de braços abertos para o que lá no fundo sabemos que não deveríamos nem sequer olhar. E é nesse labirinto que a gente cai no próximo ponto, talvez um dos mais perigosos de todos, a ilusão de que é só o jeito dele e dela, ou ela é assim mesmo. Quantas vezes a gente ouve por aí, ele fala assim, mas é de coração. Ela humilha, mas tem um temperamento forte. Alguém te atrai para perto, te trai, te ignora, te trata como um trapo velho e a desculpa vem a jato. Ah, mas ele sempre foi assim. Ela é meio azeda, sabe como é que é? E a gente vai engolindo, aceitando, fazendo uma ginástica mental para justificar, para racionalizar o injustificável. Mas Jung, com sua voz sábia, nos daria um tapa de luva e diria: cuidado com o que você põe no pote do normal. Porque quando a gente começa a desenhar panos quentes para comportamentos que destroem, a gente está, sem se dar conta, largando a mão da nossa própria integridade emocional. A gente para de se ouvir, vira o rosto para o próprio coração só para manter alguém que, no fundo, nem faz questão de estar ali de verdade. A gente se adapta ao que fere, feito uma planta que se retorce para sobreviver, em vez de criar um escudo. A gente transforma o abuso em um velho costume. E isso, meu amigo, é de lascar. A ideia de que cada um tem seu jeitinho serve até um certo ponto, claro. Ninguém é feito de açúcar, todo mundo tem suas falhas, e relações pedem compreensão a granel. Mas tem uma linha, fina como um fio de cabelo, entre a imperfeição e o desrespeito que arde. Jung acreditava que, quando a gente aceita o que não dá para aceitar em nome do amor, a gente está, na verdade, tentando cobrir uns buracos internos que ainda não encaramos de frente. Buracos de autoestima que nem um poço sem fundo, de medo de ser abandonado, de traumas antigos que a gente nem sabe que carrega. E aí a gente vira especialista em defender o outro, mas se torna um amador na arte de proteger a nós mesmos. É como se a gente cantasse baixinho: ele me machuca, mas tadinho teve uma infância complicada. Ou ela me ignora, mas é fechada com todo mundo. E nessa cantilena, a gente vai engolindo migalhas, jurando de pé junto que é o melhor que a vida tem para oferecer, só que não é. E Jung sabia disso. Ele dizia que a alma fica doente, feito uma flor sem água, quando a gente vive longe da nossa verdade, quando a gente se submete dia após dia a uma convivência que não nos alimenta, que nos suga, que nos diminui até a alma virar um farelo. E essa doença da alma, ela não chega de repente. Ah, que nada! Ela vem devagar, feito uma sombra sorrateira, no cansaço que não vai embora, na ansiedade que cresce feito mato, na tristeza que a gente esconde, atrás de sorrisos amarelos, na sensação de estar num lugar que não te abraça. Por isso, Jung não falava isso com um tom de quem julga ou com dureza. Ele dizia, com uma compaixão que era quase um acalanto: pare de dar jeitinho pro que não tem jeito. Pare de chamar de amor o que, no fundo, é só o pavor de ficar só. Porque quando a gente começa a desmascarar esses padrões, a gente também
ganha as asas para voar longe deles. E isso, meu amigo, minha amiga, é o alvorecer da cura. Agora, a gente pisa num terreno muito sensível, talvez o mais delicado de todos. Carl Jung, em seus escritos, falava sobre algo que a gente, volta e meia, tenta enfiar debaixo do tapete: a nossa vulnerabilidade. Aquela parte sensível que sente demais, que se machuca com um olhar, que carrega as cicatrizes de velhas feridas, de traumas que pesam, de inseguranças que nos assombram. É aquela parte que a gente aprendeu a esconder, a trancar as 7 chaves, porque lá atrás alguém nos fez crer que sentir era atestado de fraqueza. Mas Jung, veja bem, ele enxergava de outro jeito. Para ele, a vulnerabilidade é terra sagrada. É nela que mora o nosso eu mais verdadeiro. É por ela que a gente consegue se conectar de verdade com o outro, quando a gente se permite ser visto sem disfarce, sem aquela armadura pesada que a gente usa para se proteger. Só que o problema é que em relações que são tóxicas, essa vulnerabilidade não é tratada como um tesouro. Ela é explorada, feito um campo minado. Sabe aquela vez que você abriu o coração para alguém sobre um medo seu, e depois essa mesma pessoa usou isso contra você numa briga de foice? Ou quando você mostrou seu lado mais frágil, e em vez de um abraço que conforta, recebeu um gelo, um julgamento que fere, um sarcasmo que corta? Isso dói. E a dor é lá no fundo, porque atinge justamente o lugar que deveria ser cuidado, protegido e não exposto como um alvo, nem usado como munição. Jung diria que quando alguém usa sua vulnerabilidade para te ferir, essa pessoa não tá te amando. Ela tá tentando ter o controle nas mãos, tá querendo te manipular, virar o jogo para te manter preso na culpa, na vergonha, no medo de ser fraco demais. E o pior, meu caro, é que muitas vezes a vítima nem percebe. Ela se convence de que o problema é com ela, que ela sente demais, que é intensa demais, que é carente demais. E aí, o que acontece? Começa a se calar, a se fechar feito uma ostra, a construir muros e muralhas para não ser mais atingida. Só que esses muros, veja só, também barram o amor que realmente cura. Porque onde não há confiança de verdade, não há entrega. E onde não tem espaço para ser vulnerável, não existe conexão que valha a pena. Por isso, Jung nos convida a fazer uma faxina na nossa lista de contatos. Quem está no seu círculo? Eles respeitam a sua fragilidade ou jogam piadinhas em cima dela? Eles te dão a mão nos momentos que o chão some ou te julgam, dão as costas e somem no horizonte? Porque o amor, o de verdade, não é aquele que aparece só quando você está no topo do mundo. É aquele que senta do seu lado quando você desmorona, que não tenta te consertar, que só segura a sua mão e diz baixinho: "Tô aqui". Mas para viver esse tipo de amor, a gente precisa aprender a farejar o que não presta, a perceber quando estamos sendo silenciados, anulados, expostos, e entender de uma vez por todas que isso não é normal, não é amor, não é cuidado. É nesse ponto que o caminho se bifurca entre uma relação que te coloca de pé e uma que te joga no chão. E aí a gente chega em uma das ideias mais profundas que Carl Jung nos legou: a sombra. Para ele, a sombra é tudo aquilo que a gente esconde de nós mesmos. É o nosso lado B que a gente não gosta de ver no espelho, que não quer admitir, que finge que não existe. São nossos traumas que nos assombram, nossas inseguranças que nos deixam de pernas bambas, os medos que a gente empurra lá para o fundo do armário para tentar seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Mas sabe qual é o X da questão? É que o que a gente não enxerga, a gente repete, feito um eco que volta e meia se manifesta. E sem perceber, a gente acaba enroscado em padrões que se repetem, como um ciclo vicioso. A gente sai de um relacionamento, que é uma encrenca, e entra em outro idêntico. Larga uma amizade que te suga e arranja novos amigos com a mesma pegada. Aceita os mesmos abusos que machucam, as mesmas faltas que apertam, o mesmo descaso que amargura. E depois a gente levanta os braços para o céu e pergunta:
Mas por que diabos isso continua acontecendo comigo? A resposta tá, adivinha onde? Na sombra. Jung dizia que enquanto a gente não trouxer para a luz da consciência esses padrões que agem debaixo do nariz, eles continuam mandando na nossa vida. E o pior, a gente chama isso de destino. Mas não é destino, é só uma repetição, um replay, que nosso emocional insiste em dar em situações mal resolvidas. É como se a gente estivesse numa peça de teatro sem fim, tendo que reviver as mesmas cenas dolorosas até que, pum, a gente aprenda a lição. É como se a dor, lá no fundo, estivesse tentando nos dar um chacoalhão para a gente olhar para dentro de uma vez por todas. E é por isso que muitas vezes a gente engole o inaceitável. Porque lá no fundo, tem uma vozinha dentro da gente que sussurra que é isso mesmo que a gente merece. Que a gente precisa aceitar, suportar, aguentar. Que pedir respeito é demais, que se impor é coisa de egoísta, que pular fora de uma relação ruim é assinar atestado de fracasso. Mas tudo isso, meu caro, é a sombra falando. São vozes antigas que a gente absorveu sem perceber. Dos pais, da escola, de outros relacionamentos, de traumas que se fincaram. E enquanto essas vozes não forem identificadas, a gente continua agindo no piloto automático, nem percebendo o que está fazendo. É por isso que Jung soltou essa pérola. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa frase é um soco no estômago, né? Porque ela nos faz ver que a transformação não brota no outro. Ela começa em nós, na coragem de virar a lente para dentro e perguntar: por que eu tenho permitido isso? De onde vem essa voz que me diz que preciso aceitar menos do que mereço? É nesse ponto que o barco muda de direção quando a gente começa a ver que não são os outros que nos mantêm presos em ciclos tóxicos, é a nossa própria sombra, agindo na escuridão, até que a gente tenha a bravura de acender a luz. E essa luz, ela é o autoconhecimento, o pontapé inicial de uma nova história. E é aqui que Carl Jung nos deixa um dos alertas mais potentes e necessários de todo o seu trabalho. Não tolere o que é intolerável. Parece óbvio, né? Uma coisa de criança. Mas na prática, quantas vezes a gente faz exatamente o contrário? Quantas vezes a gente sabe que o que estamos vivendo é um espinho na carne, mas ainda assim fica por ali? Quantas vezes a gente disfarça o aperto no peito com um sorriso, cala a boca para evitar uma briga que faz barulho? E é aí que o perigo mora. Porque quando a gente se acostuma a engolir o que fere, o que desrespeita, o que esmaga nossos limites, a gente começa a achar que isso é só parte do jogo da vida. Começa a se convencer de que amar é isso mesmo. Abrir mão de si pelo outro, aceitar o que não aceita, suportar o insuportável. Mas Jung dizia que essa atitude é um veneno lento e silencioso, porque cada vez que você engole o intolerável, você manda uma mensagem bem clara para o seu inconsciente. Eu não mereço mais do que isso. E seu inconsciente, ele escuta, ele acredita e começa a pautar sua vida a partir dessa crença. Você começa a se sabotar por conta própria, a aceitar as sobras, a se esconder. A vida vai ficando minguada, sufocada, sem a menor graça. E essa praga se espalha. A tolerância ao que não dá para tolerar vira um hábito pegajoso. Não só nos namoros, mas no trabalho, nas amizades, no jeito como você se trata. Você começa a dar de ombros para a falta de respeito, para a desorganização emocional do outro, para a grosseria que se esconde atrás da sinceridade, para a ausência disfarçada de independência. E sem perceber, vai se convencendo de que o problema é você, que você está exigindo demais, que é sensível demais, intenso demais. Mas não é isso não. É que você aprendeu a achar normal o que jamais, em tempo algum, deveria ter sido normalizado. Jung afirmava que existem coisas que, ao serem toleradas, não mostram paciência. Elas gritam abandono de si. E essa é uma linha tênue, feito um fio de navalha, que a gente precisa aprender a enxergar. Porque enquanto a gente continuar deixando para lá,
em nome do amor, da harmonia, da paz, a gente vai continuar vivendo relações que drenam a alma, que sufocam a gente até não dar mais, que nos fazem esquecer quem a gente é de verdade. Não tolerar o intolerável não é dureza de coração. É amor próprio em sua forma mais pura. É maturidade emocional. É um grito interno que explode. Eu não posso mais me trair. E a partir desse grito nasce uma nova fase. Mais difícil? Sim, pode ser. Mas muito mais verdadeira, porque é quando você para de mendigar migalhas e começa a construir uma vida onde você se sente completo, onde você é inteiro. E aí vem o momento mais desafiador de todos, a escolha. Porque depois de tudo isso, depois de abrir os olhos para esses padrões, de reconhecer a sombra que te assombra, de sacar o que você andou tolerando, chega a pergunta que realmente vira o jogo. E agora? O que é que eu vou fazer com essa clareza toda? Carl Jung não falava de autoconhecimento só como um bate-papo intelectual. Para ele, conhecimento sem ação é só distração. E quando a gente começa a ver, com a nitidez de uma manhã de sol, as relações que nos jogam para baixo, os comportamentos que nos esvaziam, os ciclos que se repetem feito um relógio quebrado, chega uma hora que ficar no mesmo lugar já não é mais moleza. Dói. Dói de verdade. Dói porque agora a gente sabe, a gente vê, a gente sente, e é aí que a escolha te agarra. Ou eu continuo aguentando e me traindo, ou eu arrebento o ciclo. Romper o ciclo não é mole, não. Pode significar dar as costas pra gente que você ama. Pode significar abrir mão de umas seguranças que, no fundo, eram umas prisões disfarçadas. Pode significar encarar o frio na barriga da solidão, o silêncio que assusta, o vazio que ecoa. Mas olha, também pode significar, e geralmente significa, se reencontrar, desenterrar sua força, sua voz, a verdade que estava adormecida. Jung dizia que o caminho da individuação, que é essa saga de se tornar quem você realmente é, exige uma bravura de leão. Bravura para pisar no calo dos outros se for preciso, para não decepcionar a si mesmo de novo. Bravura para cortar os nós de vínculos que não te honram mais, que não se encaixam com a pessoa que você está se tornando. Bravura para deixar ir o que já não vibra na sua frequência. E sim, esse rompimento pode doer porque romper também é um tipo de luto. É soltar uma ilusão que, quem sabe, você alimentou por muito tempo. É aceitar que nem todo mundo vai acompanhar seu crescimento. E que tá tudo bem. Porque mais importante do que manter conexões é manter sua integridade intacta. Mais importante do que agradar é se respeitar. A verdade é que romper com o ciclo não é virar uma pedra, frio e fechado. É se tornar alguém inteiro, alguém que dá um basta consciente não com raiva, mas com uma lucidez cortante. É dizer para si mesmo: eu me recuso a continuar vivendo uma vida pela metade só para manter uma ideia de amor que já virou pó. E quando você toma essa decisão, mesmo que aos poucos, mesmo que as pernas tremam por dentro, algo muda, a energia vira. Você para de aceitar o mínimo e começa a atrair para perto relações que combinam mais com a pessoa incrível que você está virando. Esse é o poder da ruptura. Não é só sair de uma enrascada, é se reconectar com a sua própria verdade. Quando você rompe, quando você escolhe a si mesmo, mesmo com um medo que gela a espinha, mesmo com a dor rasgando o peito, acontece algo que no começo parece um sopro, mas que, vira tudo de ponta cabeça. A liberdade começa a dar as caras. Não é aquela liberdade que faz a gente sair pulando e gritando de alegria ou dar uma festa. É uma liberdade silenciosa, que começa como um alívio que se espalha no peito, como uma respiração que finalmente entra fundo depois de um tempão travada. É um sim interno que sussurra: agora sim, você está voltando para casa. Jung dizia que a consciência liberta não porque resolve todos os problemas, mas porque abre os olhos. E quando os olhos se abrem, é impossível continuar fingindo. Você
Começa a enxergar com uma clareza cristalina os lugares onde antes só tinha uma névoa. Começa a sacar as manipulações sutis, os joguinhos emocionais, os silêncios que berram alto. Começa a se ouvir mais, a confiar naquele seu sentir, a respeitar a sua intuição, que é um farol. E o mais lindo de tudo é que essa liberdade não vem de fora. Ela não depende de mais ninguém. Ela não chega com um novo amor, nem com a aprovação alheia, nem com aplausos. Ela nasce dentro de você. É o momento em que você entende que não precisa mais implorar por afeto, nem se dobrar em 1000 para caber onde não te querem. Que você pode ser inteiro, exatamente como é, com suas luzes e suas sombras, com seus medos e suas potências, com tudo aquilo que te faz ser único no universo. Jung falava muito sobre a jornada da alma, e ele dizia que essa jornada de verdade começa quando você arrisca ser quem você é, mesmo que isso custe umas perdas pelo caminho, mesmo que te afaste de alguns lugares, mesmo que te coloque em uns caminhos mais solitários por um tempo. Porque o que você ganha em troca, meu amigo, é você. Sua presença que preenche, sua paz que acalma, sua lucidez que ilumina. E essa liberdade interna, essa liberdade, ela não tem amarras externas. Ela mora no reconhecimento de quem você se tornou ao atravessar o vale escuro. É como se a dor que antes te prendia agora fosse parte da sua sabedoria mais profunda. Como se as cicatrizes contassem histórias, não de sofrimento, mas de triunfo. Como se cada não que você aprendeu a soltar fosse, na verdade, um sim gigante para sua verdade mais pura. E isso, meu caro, não tem preço. E depois de toda essa estrada, de toda a dor que molda, de toda a virada de jogo, de todo o silêncio que ensina, de toda a escolha que aperta, vem o que talvez a gente estivesse buscando desde o primeiro passo. O amor que de verdade cura. Mas aqui vem a grande reviravolta. Esse amor não vem lá de fora. Não é alguém que chega e te salva feito um herói. Não é um relacionamento novinho em folha que te remenda. Não é a vida virando um conto de fadas só porque você acordou. É você. Você aprendendo a se acolher, a se abraçar. Você aprendendo a se ouvir de verdade. Você aprendendo a ser o que você sempre buscou encontrar nos outros. Jung dizia que, no fim da linha, o encontro mais importante é com a nossa própria alma. É quando você para de se abandonar, quando reconhece suas próprias necessidades, quando você se oferece aquilo que sempre esperou que os outros te dessem: respeito, presença, cuidado, carinho. E o mais incrível é que quando isso acontece, tudo ao seu redor começa a vibrar diferente. Não porque o mundo fez um passe de mágica, mas porque você mudou. Você para de aceitar as sobras, para de correr atrás de migalhas, para de se espremer para caber em espaços apertados. E o amor que chega, ele se encaixa feito uma luva com essa nova versão sua. Ele não vem mais para preencher um vazio. Ele vem para compartilhar uma inteireza. Você deixa de buscar salvação e começa a viver uma conexão de verdade. Você entende que o amor genuíno não é um dramalhão, não. É sofrimento, não é uma guerra emocional. Amor de verdade é lar, é calma, é verdade, é liberdade. E ele só vira realidade quando você descobre tudo isso dentro de si. Essa é a grande revolução que Jung nos chama para viver. Não uma vida sem dor, sem perrengues ou sem perdas, mas uma vida onde cada experiência, por mais difícil que seja, nos empurra de volta para casa, para dentro da gente, para um lugar onde a gente finalmente aprende a se amar. E a partir desse amor, a gente consegue escolher melhor, viver melhor, se relacionar melhor. Não é sobre nunca mais sofrer, é sobre não se abandonar no sofrimento. É sobre saber que você sempre vai se ter e que isso, meu amigo, já é tudo. E aí, sentiu a vibração? Esse papo sobre os pesos invisíveis da alma e como desatar os nós é só uma pontinha do iceberg. Se essa reflexão fez sentido para você, tocou o seu coração, deixa um like aí para a gente saber que o conteúdo tá chegando onde precisa. Compartilha esse vídeo com alguém que também tá nessa jornada
E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua presença é que faz esse canal crescer. Até a próxima!